Salve Maria. Estamos vendo no Brasil, graças a Deus, um grande fenômeno de conversão das pessoas, à fé católica. Muito por influência, dos apostolados digitais, de bons padres, leigos, bispos, que estão fazendo um bom apostolado. Obviamente, tudo é por graça de Deus, mas a graça age através de causas segundas, E esta a gente vê, que esses apostolados digitais são um grande meio. Existem exageros, mas como existe em todo lugar, mas no geral eles têm trazido bons frutos. E também nisso a gente vê a sanha contrária, daquelas pessoas e grupos que não querem que exista uma conversão, porque a gente está vendo conversões de meios não católicos, mas principalmente conversões de católicos para a própria igreja. O tão chamado católico de IBGE está se tornando um católico de verdade. Então, e nisso a gente vê a sanha desses grupos contrários, que mantinham o poder da palavra, o poder da doutrina. Claro que a doutrina é de Nosso Senhor, mas existem aqueles, que são designados a pregar, que infelizmente às vezes pregam coisas que não são da igreja. E nisso é a reflexão que eu gostaria de comentar. Não há de negar, que o primeiro grande promotor do apostolado digital no Brasil foi o padre Paulo Ricardo. Eu acompanho o apostolado digital desde 2008, mais ou menos, e sei que desde naquela época existiam muito poucas coisas, poucos sites, redes sociais bem curtas. E o próprio padre Paulo Ricardo, ele diz, que começou a fazer esse apostolado por obediência ao mandato do Papa Bento XVI. E nisso a gente vê como os santos, são visionários, eles enxergam o futuro. E Bento XVI é um santo. Também algo que se liga mais ao que eu quero comentar. Em uma homilia do padre Paulo Ricardo, ele diz que a palavra de Deus, e isso inclui, eu creio, a doutrina católica, ela é como um leão. Você não precisa atiçá-la, precisa liberá-la, abrir a jaula, que ele, em outras palavras, vai começar o seu ataque. Já é da natureza dele a se expandir, naturalmente. Também é da própria natureza da palavra de Deus, porque ela é a verdade, se expandir naturalmente. O que atrapalha é quando ela é presa. Então vamos dizer que o apostolado digital, ele foi que meio a abertura da jaula para a palavra de Deus, para a doutrina, no sentido de que, principalmente no Brasil, ela estava presa, principalmente nos 40 anos, entre a década de 70 até por volta de 2010 e um pouco. Principalmente a pregação da palavra nas paróquias no Brasil estava totalmente dominada pelos membros da teologia da libertação. Então o povo nessa época, raro algumas exceções, ele estava preso a esse discurso da teologia da libertação. Então o povo achava que aquilo que ele aprendia era a doutrina católica. E um dos grandes malefícios que aconteceu nesse tempo é a quantidade de católicos que saíram da igreja por ver esse discurso político, dentro da igreja, um discurso seco que nunca se falava em Deus, mas simplesmente em problemas sociais e políticos, que usava a igreja como palanque, para ideias marxistas. Mas com a graça de Deus, Deus é bondade e misericórdia, ele arruma meios, de trazer a palavra ao seu povo novamente. E o apostolado digital foi um dos meios que Nosso Senhor usou para isso. Então o que eu vejo, e a gente já vê os sinais, é que existe uma multidão de milhões de fiéis se catequizando por conta própria, em silêncio, aprendendo a doutrina de Deus, da igreja, como um vulcão, que parece estar em silêncio, mas está ativo ali dentro. E muitas vezes o vulcão dá sinais, Eu acho que o que está acontecendo na quaresma de 2025 no Brasil é isso, Uma multidão de fiéis que está demonstrando seu amor à igreja, a Deus,
mostrando que ele está procurando a verdade. E os que são contrários estão muito incomodados com isso, porque eles viram que estão perdendo o controle sobre o povo. Eles achavam, né, que tendo o controle paroquial, o povo ia continuar só vendo, acreditando no que ele dito ali. Eles estão literalmente com medo do que está acontecendo, né? Vamos dizer que o vulcão deu um sinal de que está ativo, né? Mas eu creio que, por mais que já esteja sendo grande o que está acontecendo, esse é um pequeno estouro ainda do que vai acontecer mais por vir. Então esse é só um pequeno comentário, eu gostaria de fazer de algumas coisas que eu tenho reparado, mas para dar um sentido de esperança, né? Porque às vezes parece que quando algo bom começa a aparecer, logo os contrários vêm, né? Para tentar apagar aquele fogo. Mas como foi dito, né? A palavra de Deus é como um leão. O leão está solto e ele é imparável.